Receberam a notícia da morte do Papa Francisco com muita tristeza, com a fé de um legado que não vai ser esquecido. Uma semana que começa triste para a fé cristã, especialmente para os católicos. Estou muito triste, porque nesse momento agora, final de quaresma, terminou agora dia 17, todos os católicos praticantes estavam no terço pela manhã, às 4 horas da manhã com o Frei Gilson. Sempre a intenção é sempre para os ministros, que são os papas, né, os bispos, e a gente não sabia. Então, assim, é muito triste para toda a missão católica, né? Num momento tão religioso assim quanto a Páscoa, né? Então, a gente ficou meio surpreso, né, do Papa, dessa morte do Papa, mas a gente sabe que o legado que ele deixou para a gente foi um legado de esperança, né, de paz, de coisas boas que a gente tem que passar, né, para os mais necessitados. Então, eu acho que ele deixou, né, a mensagem que ele queria deixar para todos nós, até quem não era religioso, ficou mais próximo ali de Deus, né? Então, Deus é um só, então a religião a gente tem várias, mas o importante é que cada um deixe a sua mensagem. Em Porto Nacional, os sinos da centenária Catedral Nossa Senhora das Mercês badalaram, em forma de lamento, a morte do Santo Padre. Jorge Mário Bergoglio, o Papa Francisco, morreu aos 88 anos, às 2 horas e 35 minutos, horário de Brasília, e 7 horas e 35 minutos, horário do Vaticano. O pontífice, primeiro latino-americano em mais de 13 séculos de papado, ocupou o cargo máximo na Igreja Católica por 12 anos, período em que pregou o Evangelho, sempre levando uma mensagem de amor universal, especialmente em favor dos mais pobres e marginalizados. Ele foi realmente um homem de grande envergadura, sobretudo porque cuidou daquilo que é mais sensível na vida, né? Cuidou dos menores, dos mais sofridos, dos refugiados, dos discriminados, cuidou daqueles que muita gente tem dificuldade de olhar e cuidar, e sobretudo cuidou da nossa casa comum. Então cuidou de todos nós. Todos nós sabemos o que significa o cuidado. Então o Papa Francisco é um profeta de Deus. Assim eu quero definir o Papa Francisco, um profeta de Deus que falou em nome de Deus para a realidade atual. O Papa Francisco se recuperava de uma pneumonia nos 2 pulmões. Chegou a ficar 40 dias internado. Há um mês teve alta e estava sob cuidados médicos. Francisco não celebrou a missa de Páscoa no Vaticano, mas fez uma aparição na varanda e acenou aos fiéis. Depois andou no Papa Móvel, na Praça de São Pedro. Uma proximidade com os fiéis que, mesmo sem nunca ter chegado perto de Francisco, a Eudóxia sentia. Parava para assistir toda vez que ele passava na TV. Parava para ver, ouvia a palavra dele, que sempre ele falava com amor, né? E para nós se unir, nós ser humanos, nós, não importa a religião, mas que nós tem que ouvir a palavra e aprender de Deus. E ele sempre tinha essa palavra boa para a gente, para nós, família. Para a Igreja Católica, o Papa Francisco era um verdadeiro discípulo de Jesus. Alguém que vivia os valores do Evangelho e, por conta do seu jeito simples e humilde, se tornou uma figura tão popular. A perda de um protagonista tão importante para o mundo é sentida pela população em geral. Em um momento que nós estamos vivendo, de uma turbulência muito grande, humanamente falando, e tudo, ele era, se não o único personagem que unia o mundo em prol da paz, da harmonia, do respeito, do carinho, entendeu? Daquilo que o ser humano tinha que ser. Entre os vários sentimentos, os cristãos também se apegam à mensagem de que a morte não é o fim. Eu consigo ficar alegre porque eu creio que a alma do Papa Francisco já foi elevada e ela está agora, ela foi para o reino de Deus, né? Foi para o céu. Para nós cristãos, a morte não é o fim de nada. Para nós cristãos católicos, pelo menos a morte, ela é uma transformação de vida, né?
A morte, ela deixa de ter peso sobre nós, porque a segunda leitura de ontem dizia: a morte não tem mais domínio sobre Jesus e também não terá domínio sobre nós. A morte não dará a palavra final sobre nossa vida. É claro que nós sentimos a perda de um nosso pai, a perda de um papai querido, tão próximo, tão amado e tão amável. Nós sentimos a sua falta, mas nós louvamos a Deus por sua presença entre nós. Nós louvamos a Deus pelo legado que Ele deixa. O Papa Francisco nos deixa um legado extraordinário. Eu creio que nós vamos demorar 300 anos para entendermos e compreendermos o legado que o Santo Padre nos deixou. A sermos uma igreja despojada, como Jesus foi despojado. A sermos uma igreja misericordiosa, como Jesus foi misericordioso e é misericordioso. A sermos uma igreja acolhedora, como Jesus que acolheu a todos. A sermos uma igreja sem acepção de pessoas, como Jesus não fazia acepção de pessoas. Uma igreja que valoriza todos os seus filhos, ministros ordenados, leigos, homens, mulheres. O Papa Francisco tinha esse olhar de pai, que vê todos os seus filhos com o mesmo olhar. Os pais sempre dizem que amam os filhos todos do mesmo jeito.